Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Convertei-vos, nos diz o Senhor, está próximo o reino de Deus. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Podem sentar um pouquinho. Somente 3 observações para a nossa meditação. O texto que nós ouvimos da primeira leitura, aqui a primeira observação. É interessante esta proposta de Deus. Versículo 15, vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. É interessante porque me faz entender e me faz pensar que a nossa felicidade, ela depende só de nós. Não é uma forma egoísta, não. Não é porque somos egoístas é que a felicidade depende só de nós. Ela depende só de nós porque se nós não dermos os passos e fazer aquilo que precisamos fazer para encontrar a felicidade, ela não vai acontecer. Por isso que continua sendo, eu vou chamar de exagero, mas continua sendo um exagero, portanto um erro, a gente colocar a felicidade nossa na responsabilidade dos outros. E aí, se não dá certo, não foi feliz porque o outro não deixou, porque fulano não quis, porque... Não. As escolhas que faço definem esta felicidade. E aí, num aspecto espiritual, para nós significa, versículo 16, se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus e seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Vejam, este se obedeceres é uma coisa impressionante. Por quê? Se por um lado, esta felicidade depende só de mim, ela, como condição para que ela seja perfeita, para que ela seja completa na minha vida, é eu obedecer aos mandamentos. Notem que isso é exatamente o oposto daquilo que aconteceu na queda do primeiro homem. Primeiro pecado, o homem quando pecou no paraíso. O desejo do coração do ser humano ali foi justamente construir a sua vida e ser feliz sem a participação de Deus.
ou melhor dizendo, não é sem a participação de Deus, desobedecendo. O homem decidiu, por isso, o homem e não viver ou desobedecer os mandamentos é livremente escolher. Por isso que a decisão sempre é nossa, né? Nós iremos escolher. Talvez fosse mais fácil que outros escolhessem, né? Que não fosse responsabilidade nossa escolher. Porque daí, se o outro escolhesse errado, a gente poderia dizer, é culpa dele que escolheu errado. Não. Mas a responsabilidade da escolha é nossa, é individual, é de cada um. Eu escolho. E se eu escolho, não posso dizer que o outro escolheu por mim, ou que a minha escolha foi... Não, eu tive a liberdade para escolher. Escolhe, pois, a vida. E viver os mandamentos do Senhor Deus é escolher a vida. Então, isso para nós, nesse tempo de Quaresma, é uma realidade bastante significativa. Mais forte do que os outros tempos do ano. Mas no tempo de Quaresma, isso é mais forte. Que a gente possa saber escolher pelo Senhor. Depois, a segunda observação na primeira parte do Evangelho. Jesus está anunciando para os seus discípulos o mistério da paixão. É como se o Senhor dissesse, ainda de forma escondida, de forma velada, de forma misteriosa, o Senhor está dizendo, é necessário que ele passe por todo o mistério da paixão. Que o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser rejeitado pelos anciãos. E aí o Senhor está dizendo, nessas palavras já preparatórias para o momento da paixão, preparando os discípulos para o mistério da paixão, Jesus está dizendo para os discípulos, aqueles que não tiverem coragem de sofrer comigo, não terão condições de serem meus discípulos. Claro, isso só vai ser revelado e eles só vão entender isso depois da ressurreição, depois, sobretudo, de Pentecostes. Mas o Senhor já está preparando o coração dos discípulos para viverem com Ele esse mistério, que é um mistério onde Ele vai se entregar, onde Ele vai se doar, livremente se doar. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar. E aí então, como um anúncio da paixão, isso é uma realidade evidente, mas se nós observarmos o contexto do mundo e o contexto da sociedade que nós vivemos no tempo atual, veja se Jesus, nosso Senhor, não está sofrendo todos os tipos de rejeições. Todos os tipos de rejeições. E são rejeições de forma sutis, disfarçada, com outras características, com certas roupagens modernas. E que no fundo demonstra uma humanidade que está rejeitando, se não por completo, rejeitando quase que por completo nosso Senhor, os seus mandamentos, a sua proposta, a proposta do Evangelho que nosso Senhor fez. E neste processo de rejeição, a gente vai quase que também sendo inserido forçadamente, obrigadamente, sendo inseridos nesse processo. Claro, nós não rejeitamos, nós não recusamos, nós não recuamos nosso Senhor. E é para não rejeitá-lo que nós precisamos lutar e lutar cada vez mais. Porque, repito, essa rejeição acontece de forma disfarçada, de forma velada. Não é uma rejeição declarada.
Mas é uma rejeição onde vai se enfraquecendo valores, onde vai se distorcendo a própria espiritualidade, onde vai esvaziando as práticas quaresmais, o jejum, a oração, a esmola. Vai se dando outras roupagens e trazendo outros significados. E isso vai afastando, distanciando, né, e desemboca, então, numa rejeição. O Senhor prepara o coração dos discípulos para que isso não aconteça. E a terceira observação é quando Jesus, nosso Senhor, diz: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a tua cruz de cada dia, diz o evangelista Lucas, e siga-me. Eu acho impressionante este se alguém quer ser meu discípulo. O que significa que aquele que se torna discípulo de Jesus, ele recebe um convite. E se decide ser discípulo de Jesus, saberá que ser discípulo de Jesus naturalmente arcará com estas consequências. Se alguém quer seguir Jesus, renuncie-se a si mesmo. Este movimento de renunciar-se a si mesmo é um movimento que exige de nós constantemente conversão, de estarmos num estado permanente de conversão. É uma conversão todo dia. Por quê? Porque nossa vontade, né, nosso egoísmo, né, ele vai sempre colocar a gente em um estado de destaque, vai colocar a nossa pessoa, o nosso eu, sempre valorizando. E para ser discípulo de Jesus, eu preciso renunciar a mim mesmo, renunciar à minha vontade, renunciar à minha comodidade, renunciar o meu eu, renunciar o meu egoísmo e abrir-me primeiramente a Deus, na ação da sua graça, no poder do seu Espírito, e abrir também aos outros. Quem não consegue renunciar a si mesmo, não consegue abrir-se para Deus e nem abrir-se para o outro. Então, esta palavra de Jesus é uma palavra firme, e uma palavra firme dita num contexto de quaresma, num contexto onde nós estamos iniciando o nosso retiro quaresmal, a nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa. E isso é uma questão, né, desafiadora, e até mesmo uma questão dolorosa para nós. E aí o texto continua na mesma frase: tome a sua cruz cada dia e siga-me. O que significa dizer que em cada dia nós temos uma cruz. E esta cruz que nosso Senhor nos diz, ela pode ter diversas características. E aí, a avaliação que nós temos que fazer, nós temos disponibilidade para abraçar a cruz todos os dias, e a cada dia, e seguir os passos de Jesus. Como consequência, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Então, isso coloca a gente numa sintonia de céu, numa sintonia de eternidade, numa sintonia de uma vida espiritual profunda e de uma vida espiritual concreta.
E que nós precisamos dar os nossos passos para que isso se concretize, para que isso se realize na vida da gente e mude o nosso coração, a nossa maneira de ver a realidade, a nossa mentalidade, as nossas atitudes. E a mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança na maneira de ver, é o que nós chamamos de conversão. Uma palavra chique, metanoia. Mudança de vida, mudança de atitude, mudança de mentalidade. Então, seguir os passos de Jesus implica nisso tudo. E aí a gente precisa se perguntar, será que a gente está disposto a isso? Ou será que a gente busca outra coisa, seguindo os passos de Jesus? Se nós buscamos outras coisas, sinto muito em decepcioná-lo. Não vai encontrar, não. Não vai encontrar. E quem procura fugir disso, também vai encontrar coisa pior. Porque não tem o seguimento de Jesus, não tem jeito. É assim. Ele determinou que seria assim. Então, não para menos. Não para menos. É preciso que a gente saiba, a cada dia, compreender que, mesmo que seja difícil, o Senhor, Ele não nos abandona. Ele nos convida para segui-lo e nos deixa livre se nós queremos segui-los. E se nós decidimos segui-lo, nós sabemos que vamos passar por tudo isso. Mas Ele não nos abandona. Ele continuará caminhando conosco. Ele estará conosco. Lembre-se que seguindo os passos dele, o ritmo da caminhada com a cruz é no ritmo dele, no jeito dele, para a direção que ele vai, seguindo os passos dele, atrás dele. A gente não pode querer passar na frente dele e deixar ele para trás. Se a gente passar na frente e deixar ele para trás, não vai dar certo. Então, é preciso a gente compreender e sempre de novo nos colocar à disposição de Jesus. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de uma conversão sincera e de que possamos segui-lo verdadeiramente, decididos, seguindo os seus passos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.